Na manhã de 18 de agosto de 1862, no interior do estado de Minnesota, um grupo de guerreiros Dakotas atacou a agência Lawrence Uke, localizada nas margens do rio Minnesota. O que começou como uma represália direta contra anos de humilhação, fome e promessas quebradas, logo se transformaria em uma das mais violentas e controversas guerras indígenas da história dos Estados Unidos, a Guerra Dakota. O ataque à agência marcou o início de um conflito sangrento que revelaria as profundas tensões entre colonos, autoridades federais e as nações indígenas que viam seu território e dignidade sendo sistematicamente corroídos. Durante o século XIX, a pressão pelo avanço da colonização europeia sobre os territórios indígenas se intensificou. Os Dakotas haviam assinado diversos tratados com o governo dos Estados Unidos, cedendo vastas terras em troca de promessas de subsistência, apoio agrícola, proteção e pagamentos anuais em dinheiro. Contudo, essas promessas frequentemente eram ignoradas ou mal cumpridas. Com a chegada da década de 1860, a situação dos Dakota havia se deteriorado drasticamente. Empurrados para uma estreita faixa de terra às margens do rio Minnesota, dependentes das agências federais para alimentos e suprimentos, os indígenas enfrentavam condições de miséria, especialmente no verão de 1862. Atraso nos pagamentos dos anuários, fundos prometidos por tratado, causaram desespero generalizado. Muitos Dakota estavam famintos e pedidos de socorro eram frequentemente respondidos com desprezo. Um incidente emblemático dessa tensão ocorreu quando o comerciante Andrew Merrick, que fornecia mantimentos na agência Lawrence Uke, disse ao ser pressionado a entregar alimentos mesmo sem o pagamento dos anuários. Ele falou o seguinte: que comam grama. Essa frase ficaria tristemente famosa no desenrolar dos eventos. A faísca que deu início ao conflito acendeu-se no dia 17 de agosto, quando 4 jovens Dakota, em um gesto impulsivo motivado por raiva e frustração, mataram 5 colonos na cidade de Acton, após uma discussão em uma propriedade rural. O ato foi inicialmente isolado, mas desencadeou um dilema dentro da liderança Dakota. Reunidos em conselho, líderes como o Pequeno Corvo decidiram que era a hora de agir. Após anos de injustiças, violências e fome, os Dakotas entraram em guerra contra o governo dos Estados Unidos, antes que seu povo fosse totalmente destruído. O plano era atacar os postos coloniais e agências governamentais, surpreendendo os americanos antes que pudessem organizar uma resposta militar. No amanhecer do dia 18, guerreiros Dakota, liderados por Pequeno Corvo, atacaram a agência Lawrence Uke, localizada na atual Redwood Country. A agência era o centro de administração dos tratados com os Dakotas, onde comerciantes, agentes do governo e funcionários viviam e trabalhavam. O local também abrigava armazéns de comida e armamento leve. O ataque foi brutal e inesperado. Os edifícios da agência foram invadidos, saqueados e incendiados. Funcionários federais e comerciantes foram mortos a tiros ou com armas tradicionais. Um dos primeiros a morrer foi Andrew Merrick, o mesmo comerciante que havia dito para os Dakotas comerem grama. Quando seu corpo foi encontrado, a boca estava recheada com capim, em uma vingança simbólica e feroz. Famílias inteiras foram mortas nas fazendas próximas, enquanto outros fugiram desesperadamente em direção ao Fort Ridgely e a New Ulm, buscando abrigo e proteção militar. O ataque desencadeou uma onda de pânico generalizada entre a população do sudoeste de Minnesota. Por volta de 20 mortos, 10 capturados e 47 conseguiram fugir. Com o sucesso inicial, os Dakota rapidamente ampliaram sua ofensiva. Nos dias seguintes, atacaram o Fort Ridgely e a cidade de New Ulm e diversas pequenas comunidades e colônias. As forças americanas, inicialmente despreparadas, tiveram dificuldades para conter os ataques. A resposta do governo federal foi rápida e implacável. Tropas foram mobilizadas sob o comando do general Hastings Sibley, ex-governador de Minnesota e agora encarregado de liderar a retaliação. Nas semanas seguintes, uma série de confrontos se seguiram, com destaque para os combates de Fort Ridgely e de Wood Lake.
A guerra duraria até setembro, com um saldo de centenas de mortos, tanto civis quanto combatentes, e o colapso da resistência Dakota. No final, cerca de 38 guerreiros Dakota foram enforcados em Mankato, em dezembro daquele ano, na maior execução em massa da história dos Estados Unidos. O ataque à agência foi mais do que o início de um conflito armado, foi a manifestação de um povo levado à beira do colapso. A decisão de entrar em guerra foi desesperada, mas enraizada em décadas de abusos, promessas quebradas e destruição cultural. Embora o governo americano tenha retratado o conflito como uma rebelião injustificável, muitos estudiosos e descendentes indígenas apontam para a responsabilidade federal no fracasso das políticas de paz, nos atrasos deliberados dos anuários e na conduta abusiva de comerciantes e dos agentes indígenas. Hoje, o ataque à agência é lembrado como um episódio trágico e simbólico, um alerta sobre os custos humanos da expansão colonial e da negligência com os povos indígenas. Museus, memoriais e centros históricos preservam a memória da Guerra Dakota como parte crucial da história de Minnesota e dos Estados Unidos. O ataque à agência em 18 de agosto foi o ponto de ruptura de um barril de pólvora que havia sido alimentado por décadas de opressão. A Guerra Dakota, iniciada ali, mostrou como o descaso, a injustiça e o desprezo por vidas indígenas podem levar a explosões de violência devastadora. Embora os Dakota tenham sido esmagados militarmente, sua luta deixou marcas profundas, tanto no imaginário histórico quanto na consciência contemporânea. Relembrar este evento não é apenas entender um ponto de conflito, mas reconhecer uma história de resistência. Se você gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Grande abraço a todos!